Olá amigos do site daltonvira.com. Vamos aqui agora ao nosso radar do mercado, no pregão desta sexta-feira, dia 12 de novembro. Ibovespa queda de 1,27%, agora às 15 horas e 17 minutos, perdendo aqui suportes até importantes no gráfico 60 minutos. Lembrando que no radar anterior, na última tarde de pregão, a gente já havia comentado a maior probabilidade do Ibovespa buscar essa faixa de suporte, de 70.700 a 70.500 pontos, podendo até vir mais abaixo. Com essa configuração gráfica que nós temos aqui, depois de ter gerado aí um fechamento abaixo do suporte de ontem, estabelecendo uma tendência de baixa aqui no gráfico 60 minutos, a probabilidade está bem maior de chegar aqui nos 70.000 pontos, onde nós temos um fundo aqui anterior, no gráfico 60 minutos, na faixa dos 70.059 até os 70.000 pontos, faixa de suporte. Depois desse patamar, olhando para o gráfico diário, suporte em 69.517 pontos, seria o segundo fechamento aí abaixo da média móvel, algo não tão positivo. Seria importante gerar um fundo Ibovespa no gráfico diário com um fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos para demonstrar a força aí dos compradores. Dow Jones está no mesmo sentido. Dow Jones está para reverter ali um grande candle de alta, fechando hoje aí abaixo dos 11.216 pontos, aumenta a probabilidade de queda para testar 11.100 pontos. Se a gente olhar o gráfico de 60 minutos do Dow Jones, também está da mesma forma, gerou candle de reversão, foi confirmado aqui nesse candle grande de baixo, no gráfico de 60 minutos, tentou ali superar as médias móveis, não conseguiu, mais um topo muito forte, revertendo até o candle que superou as resistências. Isso também é um aspecto desfavorável, que aumenta a chance de continuidade do movimento de baixa. Próximo suporte para o Dow Jones, 11.165 pontos, e depois só aqui nessa faixa que está sinalizado com essas duas linhas horizontais, 11.100 pontos, 105, até 11.062 pontos. Então são esses os próximos suportes do Dow Jones. Petrobras abriu muito mal o pregão, depois de ontem ter perdido força, abriu com gap de baixa e não teve força até agora para fazer uma máxima superior à primeira hora de pregão, o que demonstra fraqueza, estabelecendo quase que, vamos dizer assim, uma ilha de reversão, um gap de baixa desse lado e gap de alta do outro lado. Seria importante para demonstrar força compradora, para voltar com a perspectiva de gerar um pivô de alta aqui no gráfico diário, que seria topos e fundos ascendentes após ter finalizado a tendência de baixo e curto prazo. Seria importante fechar um pregão aí acima de R$ 26,65. Esse papel, fechando hoje abaixo das médias móveis, essa resistência de 26,65 será muito importante a gente avaliar, pois se não conseguir superá-la, deve retomar sua tendência de baixa. Vale 5 também abriu mal o pregão, conseguiu se recuperar em cima do suporte dos 49,12, mas depois tomou uma certa pancada aqui e voltou a fechar abaixo dos R$ 49,12. Está aí perambulando aqui na zona de suporte, mas com a perspectiva maior de vir a fechar esse gap de alta aqui em R$ 48,47. Então, o que somente reverteria, no meu ponto de vista, essa probabilidade de chegar aqui nesse ponto seria um fechamento de uma hora de pregão acima de R$ 49,89 ou R$ 50, aí sim traria uma perspectiva de continuidade do movimento de alta, pois por enquanto uma probabilidade de queda. Continuando aqui nas ações, Embraer apenas para comentar que está perdendo força, parece que não vai gerar o sinal de alta que a gente havia comentado que poderia ocorrer em cima dos suportes do gráfico diário. O sinal de alta no gráfico 60 minutos é um fechamento de uma hora de pregão, fechamento de um candle de alta acima de R$ 12,54. Lame 4 também está na mesma situação, em cima de suportes aqui do gráfico diário, topo anterior, gap de alta, mas precisa confirmar aí, gerar um fundo no gráfico diário para uma possível entrada. No gráfico de 60 minutos, esse sinal de alta ocorreria após uma hora de pregão, um candle de alta no gráfico de 60 minutos, fechando aí acima dos 18,08 a 18,14. TCSL4 está no chove não molha, né? Vai para um lado, volta para o outro e continua congestionada. Está chegando no suporte da congestão. Para compras mais ousadas, compra aqui nessa região. O stop é um fechamento de uma hora de pregão, um candle de baixa fechando aí abaixo dos R$ 5,69, R$ 5,68 seria o stop de uma operação de compra, com a expectativa de comprar no suporte da congestão e vender mais próximo da resistência dessa congestão, que vai de R$ 5,87 a R$ 5,91. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar e videoanálise.